Olá, alunos! Tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é relato pessoal, módulo 4, páginas 18 a 22. O que leva uma criança a ler é o exemplo. Ana Maria Machado. Hoje nós vamos ler um relato feito por Ana Maria Machado, uma escritora de literatura infantil muito conhecida. Vocês provavelmente já devem ter lido algum texto de Ana Maria Machado. Então vamos saber um pouquinho mais sobre o relato pessoal. Relato pessoal é um texto que é escrito em primeira pessoa, ou seja, eu. Então, a pessoa que escreve, eu fiz, eu escrevi, eu estudei, eu li. Então, os verbos sempre aí em primeira pessoa, em que predominam verbos no passado, porque conta fatos, né? É relatado fatos que já aconteceram. E o objetivo de um relato pessoal é compartilhar os acontecimentos importantes da vida da pessoa, ou seja, da minha própria vida, da vida do autor, de quem escreveu. Então, o relato pessoal tem esse objetivo, compartilhar acontecimentos importantes da vida do autor. Hoje a gente vai ler o relato de Ana Maria Machado, como eu já disse para vocês. Quando acontece alguma coisa de interessante com você, você gosta de contar para os seus amigos, não é verdade? Ai, olha, outro dia eu estava em casa e aconteceu tal coisa. Outro dia eu estava no caminho da escola e eu vi uma pessoa e aconteceu isso comigo. Então, isso é uma forma de relato. Você está relatando um fato que aconteceu com você. A gente vai ler o relato de Ana Maria Machado. O que você acha que uma autora de livros infantis, né, infanto-juvenis, tem para contar sobre a sua infância? Vamos descobrir? Ana Maria Machado. A família da minha mãe nós víamos no verão ou nas férias de julho, no Espírito Santo, pois meus avós moravam em Vitória. Eles tinham uma casa de praia em Manguinhos, uma vilazinha de pescadores que ficava longe da capital. Hoje a gente chega lá em 20 minutos por estrada asfaltada. Naquele lugar pequenino, naquele tempo não tinha luz elétrica. A casa era de taipa, o telhado de palha, não tinha forro. De um quarto via-se o outro. Comecei a ler no jardim da infância. Quando eu tinha 5 anos, a professora me entregou um bilhete para dar para minha mãe sobre a festa de fim de ano. Na hora que peguei o bilhete, olhei aquilo, virei para ela e disse: "Não quero vermelho, quero amarelo." Ela ficou espantadíssima de ver que eu sabia ler e estava pedindo para ela comprar papel crepom vermelho para a fantasia do teatrinho. Eu tinha aprendido a ler porque vivia em um ambiente leitor. Meu pai era jornalista, chefe de redação de um jornal, recebia um monte de jornais em casa todo dia. Ele dizia: "Vai lá e pega o correio da manhã, passa-me o dia, dá-me o diário da noite." Lia Monteiro Lobato antes, durante e depois do período em que morávamos em Buenos Aires. Eu e meus irmãos. A gente lia e relia, coloria as figuras que estavam em preto e branco. Enfim, tinha um monte de atividade em torno do livro. Também conversávamos sobre as histórias de Lobato, pois eram livros que meus pais tinham lido. Então a gente tinha muito o que conversar com eles. Eu vivia cercada de gente que lia muito. Meus primos, meus amigos, falávamos de livros, os professores também falavam em livros, eles tinham confiança de que seríamos capazes de ler qualquer coisa, menos o que fosse proibido. Mas não havia isso de dizer, esse livro é difícil. Não havia noção de livro difícil. Li Charles Dickens, Oliver Twist, Grandes Esperanças, Um Conto de Duas Cidades, muito cedo. Havia um escritor muito popular no meu tempo de criança que se chamava A.J. Cronin. Ele era médico, por isso as histórias dele falavam de enfermeiras, de médicos que iam para uma missão na China, no dia a dia de um hospital,
que hoje estão na moda em tantos seriados de TV, como Plantão Médico. Eram livros maravilhosos aqueles. Bom, então, esse é um trecho do relato de memória, relato pessoal de Ana Maria Machado, no livro Memórias da Literatura Infantil e Juvenil. Vocês gostaram de saber um pouquinho mais? Agora entenderam o porquê da frase inicial? Pois é, Ana Maria Machado era uma leitora assídua porque ela tinha muitos exemplos em casa. Tanto os pais quanto os irmãos gostavam bastante de ler. Bom, e aqui nós temos mais um pouquinho sobre Ana Maria Machado. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1941. Ela é muito famosa, né, porque ela é escritora de livros infanto-juvenis, abandonou a pintura para ser escritora e ganhou importantes prêmios, como o Prêmio Jabuti, o Machado de Assis e o Prêmio Internacional Hans Christian Andersen. Entre as suas publicações estão História Meio ao Contrário e A Menina Bonita do Laço de Fita. Vocês já devem ter lido algum desses. Você já tinha lido um relato pessoal? O que você achou do relato da escritora Ana Maria Machado? Então, são duas questões orais para vocês compartilharem comigo depois. Interpretação escrita. Assinale com um X em que estado morava a família de Ana Maria Machado. Eles moravam no Paraná, no Amazonas, no Pará, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro ou Tocantins. Contorne as imagens a imagem que corresponde ao local onde os avós de Ana Maria Machado tinham uma casa, na cidade, na parte litorânea ou no interior, no campo. 3. Contorne o número que indica a idade que Ana Maria Machado tinha quando começou a ler. 5, 6 ou 7. Como a professora descobriu que ela sabia ler? Ela relata esse episódio e é bem interessante como a professora descobriu que ela sabia ler. O que influenciou Ana Maria Machado a ler quando era criança? A gente leu e no final da história ainda comentei um pouquinho. 6. Ana Maria Machado cita 3 grandes escritores em seu relato. Ligue o nome a cada capa dos livros que eles escreveram. Então, ela falou de Monteiro Lobato, ela falou de Charles Dickens e falou de A.J. Cronin. Então, nós temos aí Oliver Twist, A Cidadela e nós temos Reinações de Narizinho. Então, vocês vão ligar o livro ao seu autor. Você já leu algum desses livros ou algum livro desses autores? Então, também quero que vocês comentem comigo. Bom, em que pessoa do discurso o relato de Ana Maria Machado foi escrito? Em primeira ou terceira pessoa? Nós falamos sobre isso no início da aula, que um relato pessoal ele é narrado em primeira pessoa. Lembra as pessoas do discurso? Vamos relembrar aqui. Primeira pessoa é a pessoa que fala, eu. A segunda pessoa é com quem se fala, tu. E a terceira pessoa é de quem se fala, ele. E podemos passar para o plural. Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. E terceira pessoa, eles. Bom, copie do texto um trecho que comprove sua resposta. Então, se você assinalou lá que está em primeira pessoa, peguem um trecho que está sendo relatado em primeira pessoa e copie aí. 8. Em que tempo verbal a maioria dos verbos foi empregada? Presente, passado ou futuro? Nós também falamos sobre isso no início da aula, que como relato pessoal trata-se de fatos que já ocorreram, então o predomínio do tempo verbal no passado, né, ou seja, no pretérito, é maior. Pode ter alguns verbos no presente, também representando o momento ou até mesmo o passado, mas o predomínio é o passado. Explique por que esse tempo verbal predomina nesse texto. Eu acabei de explicar.
9. Assinale com um X a alternativa correta quanto às características do gênero relato pessoal. Então, ele é um texto verbal e não verbal que apresenta uma crítica por meio de um desenho que provoca humor. Bom, quando a gente fala de texto verbal, texto que tem palavras, e texto não verbal é um texto que ele é formado apenas por imagens. Isso acontece em histórias em quadrinhos, em charges, cartoons. Aqui no nosso texto, a gente só tem o texto verbal, então essa alternativa aí não corresponde a um relato pessoal. O texto escrito em primeira pessoa que tem como objetivo compartilhar experiências vividas. Texto escrito em terceira pessoa de origem oral que apresenta histórias narradas em versos rimados. Bom, relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa, em que predomina verbos no passado, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes da vida do autor. Então, mais uma vez aí, a definição de relato pessoal. Galerinha, vou ficando por aqui. Vocês respondam as questões. Assim que vocês responderem, envie as respostas para mim lá no Class App. Lembrando sempre que é muito importante para que eu dê para vocês um feedback, ver se vocês estão no caminho certo, senão a gente retoma o assunto e assim a gente vai formando a aprendizagem de vocês. Até a próxima aula. Um beijo grande. Tchau, tchau.